O Arte e Letra está de volta com Flávio Ulloa Coelho, autor de contos e vinténs. Flávio, alguns contos seus são os vinténs, né? São bem curtinhos e parece até um tweet, né? Com o número certo de caracteres, né? São 140 caracteres. E você usa o verbo twittar também em alguns dos seus contos que eu percebi. Você aderiu a essas redes sociais? O que é que você pensa dessa linguagem? Você é um homem moderno, né? Então, como é que é a sua ligação com as redes? Na verdade, eu não aderi, né? Eu não sei, talvez não consiga, digamos, verbalizar o porquê. Eu nunca tive interesse em... E tempo, não, também. E também tempo, então, não sei. Mas eu acho que é interessante quando a gente... A ideia de você tentar contar uma história rapidamente, né? Com um certo número pequeno de caracteres. Não sei o quê. Eu não me impus o critério dos 140 caracteres, né? Para mim, alguns eram um pouco mais longos, um pouco mais curtos, não sei o quê, mas a ideia de alguma coisa que coubesse, no máximo, meia página Isso tem um pouco a ver, né, com a pressa da modernidade, né? Eu acho que sim. Você sintetizar o que você quer dizer para a pessoa conseguir entender e depois preencher com a sua própria imaginação o restante. Pode ser isso? É interessante. Eu acho que tem esses dois lados. Por um lado, você tem essa urgência de que as pessoas querem, rapidamente e com... E novidade. E, por outro lado, acho que e aí a literatura, que é um dos elementos, acho que importantes a gente pensar no conto, para mim o conto, independentemente do tamanho, ele sempre deixa alguma coisa para o leitor. Para você preencher, né? O leitor é que vai ter que concluir o conto, preencher completar, algumas lacunas, não sei o que é diferente do romance e tal. Né? Então, então tem esses dois elementos. Agora, essa experiência de escrever mais sucintamente, não sei o que é desse livro. Os meus outros livros não têm. São mais longos. Os contos são mais longos. São mais longos. Mais tradicionais, assim, não sei o que. Para mostrar para os nossos espectadores e ouvir, né? Você leria um desses bem pequenininhos para nós, por gentileza? Deixa eu ver aqui um que... Tem um que chama Dualidade. Dualidade? Dualidade. É interessante. Tem muitos contos que eu escrevo quando estou viajando, a trabalho, não sei o que. Esse foi escrito na Argentina. Olha só. Em março do ano passado. Né? Transito entre o eterno pessimismo pragmático e o intermitente otimismo cauteloso. Mas esse está no Filosofando? Esse está no Filosofando. Tinha que estar, né? Porque é bem um momento de reflexão, o que nós somos, né? Isso. E eu fiquei parada quando eu li isso aí, pensando também, porque mostra um pouco o nosso modo de viver, né? Uma hora você está assim, né? Você não é otimista o tempo todo, não é pessimista o tempo todo. E tem momentos que você transita mesmo, né? Muito bom. Por que você escolheu o conto? Você escreve muitíssimo bem, e não a poesia, não o romance? Alguma razão primordial? Bom, primeiro, meu começo, né? Essa história de começar a escrever alguma coisa sempre foi... Bom, eu tive que colocar começo e fim, né? Então, muito rapidamente. Então, eu investi muito em conto, porque também não tinha tempo de investir no romance. Então, esse foi o meu começo. Né? E eu li muito conto na juventude. Né? E tem esse elemento que eu que eu falei um pouquinho, né? Que é que escrever uma coisa que não está completa e não sei o quê. Então, isso é uma coisa que está sempre na minha cabeça. Né? Agora, mais recentemente, eu tenho investido em escrever um romance. Né? Já comecei a reescrever e aí tem a história mais ou menos toda na cabeça, não sei o quê, mas falta aquele tempo, aquele trabalho minucioso de escolher as palavras, escolher as frases. Do artesão mesmo, do artesão, né? Que é uma coisa do artesão. Que acho que é o que toma mais tempo do escritor. Né? Realmente. Agora, poesia, eu não sei porquê. Você não aventurou nada? Nunca você escreveu poesia? Às vezes eu escrevo algumas coisas que
parece poesia, tal, não sei o quê. Mas na minha cabeça é que poesia está num estágio superior àquilo que eu consigo fazer. Então, qualquer um pode ser poeta, né? Desde que tenha aquela vontade de produzir. Eu sinto dificuldade, às vezes, de fazer poesia no sentido tradicional. Não sei o quê. Tem gente que acha e olha, bom, mas daí que você fez, esses vinténs, às vezes... É uma escrita, é uma prosa literária, é uma prosa poética. Mas, com certeza. E hoje nós temos tantas formas de poemas, né? Claro. Não existe mais aquela... Ainda assim, mas não necessariamente aquela forma quadradinha, com o número de versos, a rima certinha. Hoje nós temos uma liberdade, né, para criação de poesia. Verdade. Quais são seus temas favoritos? E se você você costuma ouvir, pelo menos os seus leitores, já que você diz que não entra nas redes sociais, né? Os seus leitores comentarem alguma coisa sobre seus contos? Eu tenho muita curiosidade, né, para ver o que o pessoal, escutar o que o pessoal fala. Não sei, quando eu tenho contato, eu gosto de conversar, não sei o que, às vezes está sendo um pouco insistente demais, não sei o que, né? Mas, só por exemplo, voltando à rede social, quer dizer, eu não tenho nada contra, eu acho que é uma coisa que em algum momento eu vou entrar e tal, não sei o que, mas é um pouco daquele, não sentir daquele momento, né? E talvez aí, nesse momento eu possa ter uma resposta melhor para isso aí. Para os comentários, né, que viriam a respeito do seu livro. E quanto à temática, né? A temática é aquilo que eu vou buscando no meu cotidiano. No dia a dia. Às vezes estou preso no congestionamento, olho uma placa de rua, às vezes estou escutando uma música, me vem uma ideia. É uma boa forma para não ficar estressado no trânsito, não é? Eu fico estressado, de qualquer maneira. Né? Mesmo assim você fica estressado. Mesmo assim eu consigo ficar estressado. Mas é uma maneira de... Agora diz que a nova objeto de consumo, sonho de consumo do paulista é comprar um helicóptero, né? Porque o carro não resolve mais. Não. Você tem um conto aí no livro que você dá o título de Angelopoulos, né? É um conto, assim, meio trágico. O título faz referência, eu te pergunto, ao diretor de cinema grego, Theodoros Angelopoulos, porque o tema é um tanto quanto trágico, né? E você buscou mesmo fazer essa referência à tragédia grega ou não? Ou foi mero acaso? Eu não pensei no cineasta quando escrevi, não. Na verdade, eu buscava um nome grande, né? E esses nomes gregos, né? Gregos são imensos. E aí tem a ver, inclusive, com a história, né? Que tem uma certa... você definiu, né, bem aí uma certa tragédiazinha. Tragédia, tem. Mas a minha ideia e aí deixo para os leitores lerem aí, né? Eu precisava de um nome grande, né? E foi essa. E aí no final surgiu o seu mote. E aí a coisa funcionou. Mas ficou bem interessante, porque faz assim, dá a impressão mesmo, né, que você se referiu, né, a uma tragédia mais sutilmente, mas é uma tragédia grega. Seu livro é dividido em 3 partes, né? A primeira é Finitude, a segunda é Filosofiando e a terceira, Olhares Nebulosos. A gente percebe que há uma relação entre os contos, um se refere meio ao outro, principalmente em finitude, onde um conto tem alguma coisa, não é, a ver com o outro. Isso foi proposital? Você fez isso propositadamente ou é por mero acaso? Bom, esses vinténs, tem uma história interessante. Eu mencionei, às vezes eu pego uma ideia aqui e lá, não sei o quê, vou escrevendo um montão de papeizinhos, tal, não sei o quê. E muitos desses eram ideias para contos, que eu ia desenvolver em algum momento para um conto. Né? E aí, no ano passado, eu comecei a mexer um pouco nisso e percebi que alguns traziam uma história por trás que não fazia o sentido do jeito que estava. Isso, fazia o sentido, ou não fazia, depende de quem está lendo. Mas ele, por si só, ficava de pé, né? Não sei o quê. E aí, então, comecei a organizar um pouco isso. Né? E aí, outros eu escrevi depois dessa decisão de talvez trabalhar nessa direção, mas a maior parte são ideias que eu tive que eu incluí em algum conto, etc. E tal. E aí, quando eu fui organizando isso, eu percebi que tinha umas certas temáticas. Né? Quer dizer, eu acho que o Finitude é o que tem mais fechado. Né? Os Olhares Nebulosos, o Filosofiando também tem uma certa direção. Os Olhares Nebulosos foi um pouco aquilo,
É o que sobrou, de alguma maneira, aquele troço meio nebuloso, não tem ligações muito entre uma coisa e outra, não sei o quê. Mas os dois, foi pensar, a organização do texto foi pensada. Não houve, eu não pensei na hora de escrever, nessa divisão. Mas na hora de organizar o que eu tinha escrito... Mas parece, aí o matemático funciona, né? Aí, você vai meio pela lógica. Apesar de tratar de significados das palavras, algum princípio lógico te norteou aí, que ficou uma divisão assim, bem interessante, porque a gente sente que há uma coerência assim, no agrupamento que você fez. Ficou muito bom. Agora eu vou te pedir para ler um continho um pouquinho maior do que o vintém. Você leu um vintém, agora você vai ler um continho. Tá. Ele sempre se perguntava por que era tímido e calado, e a lembrança mais antiga que possuía podia bem ser a resposta a isso. Quando nasceu, ao receber o tradicional tapinha, ouviu o médico dizer: "Garoto, garoto, você tem todo o direito de ficar calado, mas lembre-se de que tudo que você disser poderá e será, sem dúvida alguma será", interrompeu a enfermeira, fazendo com que todos os presentes rissem. "É mesmo, poderá e será usado contra você." Pobre criança, não é? Ele já foi fadado a ser tímido. Isso, ele ficou aí calado. Você pensa o que você quiser, né? Esse sou eu. Sou tímido assim. Como foi que ele se desenvolveu, né? Como é que essa timidez ajudou ou prejudicou a vida dele? Muito interessante. Mas é isso que tem de bonito nos seus contos. Eles não são, apesar de alguns serem mais completos, né? Como o Kitnet. Kitnet eu também adorei. Mas os pequenos você lê e você tem vontade de continuar a pensar como é que poderia transcorrer o restante. Você falou de novos trabalhos, o que você está se aventurando agora no romance? Então, eu comecei, o romance já tem um certo tempo que eu comecei, né? Mas eu nunca consigo avançar muito. Eu espero que logo eu consiga fazer. Então, eu tenho, na verdade, são 2 projetos, romance, um deles está mais avançado, outro não. Mas eu tenho um livro juvenil. Esse está completo, não sei o quê. Estou no momento de procurar editora para publicar esse tipo de coisa. Então, logo, logo você já tem coisa nova no mercado. Eu espero que sim. Vai ser um prazer recebê-lo. Parabéns por esse trabalho e sucesso sempre. Obrigada por você ter vindo. Hoje, no Arte e Letra, tivemos a presença de Flávio Ulloa Coelho, autor de Contos e Vinténs. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.